Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Do ponto de vista de campeonato brasileiro, foi interessante porque foram mais 3 pontos, né? Então o Flamengo diminui a distância para a turma que está no G4, né? Que está lá em cima. Do ponto de vista do Pedro, o jogo foi horroroso. O Pedro não jogou absolutamente nada, estava disperso, perdeu o gol, não conseguiu jogar numa zaga que estava improvisada, né? Porque de última hora o Sport teve que colocar o Marcão em função do problema que teve lá, o Thierry, não sei como é que é o nome dele, que fala, né, que pronuncia, é um nome difícil, mas o Pedro não jogou bem. E o Flamengo jogou literalmente com como é que se diz? Em ritmo de treino, né, cara? O Flamengo estava com muita lentidão, o Flamengo não impôs a velocidade, a gente não viu, por exemplo, o Bruno Henrique usufruir da sua velocidade, a gente não viu o Flamengo pressionar com muita intensidade. O Flamengo estava jogando, cadenciado, coisa e tal, bola para um lado, bola para o outro. Jogou o que precisava, porque a gente ficou muito mal acostumado com o Flamengo jogando com muita pressão. Talvez, isso aí ninguém pode responder, mas talvez se o Sport tivesse oferecido um pouco mais de resistência, o Flamengo, de repente, pudesse acelerar o jogo. Mas o Flamengo, como viu que o Sport estava jogando por uma bolinha, aquela velha história, né poeta? Estavam jogando por uma bolinha, coisa e tal, e aí o Flamengo foi cadenciando o jogo, tocando bola com muita tranquilidade, ganhou, foi uma vitória maiúscula, só não foi goleada, porque tivemos 2 gols anulados, né? Realmente, todos os dois estavam impedidos, né, em posição irregular, tanto o Arrascaeta, o Bruno Henrique? O Isla, né? No primeiro gol, o Isla realmente estava adiantado, e no segundo lance, e agora o Pedro também estava 2 cabelinhos de sapo na frente, e aí acabou que o Flamengo teve 2 gols anulados, justamente, né? Mas o fato é que o Flamengo apresentou um bom futebol, o João Gomes não jogou mal, jogou bem, mas a gente vê que o Flamengo fica menos agressivo por dentro, né? Fica menos vertical ali pelo setor ali do meio-campo, com a ausência do Diego. Muita gente não gosta do Diego, acha que ele enrola, que ele é enceradeira, coisa e tal, mas ele tem um pouco mais de técnica, né? Até em função da experiência dele. O João Gomes, repito, não jogou mal, mas a gente sentiu ali menos atuação do meio, né? Até pelas características do João com o Diego, que são diferentes, mas ele fez uma boa partida. O Flamengo fez uma boa partida também, conseguiu os 3 pontos, né? E o Sporting não conseguiu mais uma vez. E aí, poeta, já são quase 21 anos que o Sport não consegue ganhar do Flamengo na qualidade de visitante no Campeonato Brasileiro. É isso, e lembrando mais uma vez a galera, eu tava aqui, ó, enquanto o Nazário fazia a análise, dando a nota dos jogadores lá no aplicativo do Sporting, o link tá aqui na descrição. Rapaz, o bagulho chique aqui, já sai aqui, eu posso compartilhar nas minhas redes se eu quiser minhas notas aqui, bem bacana, e daqui a pouco a produção vai colocar na tela aí a avaliação aqui da rapaziada também, as notas dos jogadores para esse jogo, dando aqui, ó, a gente vai vendo os números da partida que a produção colocou, o Flamengo com 64% de posse de bola e o Sport com 36%, né? Foram 636 passes do Flá, 349 do Sport, mostrando aí, né, como o Flamengo é um time que gosta de jogar com a posse de bola. Finalizações, 17, o Sport deu 4, né, certas do Flamengo foram 9 e do Sport somente 2. Impedimentos, 2 do Flamengo, 0 do Sport e 4 cartões para o Flamengo e 1 cartão pro Sport. Então a gente vai vendo aí os números, a superioridade do Flamengo não só no placar, mas também nas demais estatísticas. E falando do Pedro, eu tinha pego aqui rapidinho, né, os dados do Pedro na partida. Deixa eu voltar aqui, ó, né, ele jogou os 90 minutos,
deu 2 finalizações, né? No caso, no gol, né? Ou seja, que foi ali embaixo da trave. Outras 3 foram para fora. E, assim, é um jogador que a galera vai falar bastante dele aqui, inclusive no chat a galera falando bastante. Ele que vai ter uma nota, eu tenho certeza, um pouco abaixo. E a galera vai comentando aqui, Nazário, deixa eu só pegar aqui, ó, a Luna Dantas, que é também integrante aqui do Clube do Coluna, ela falou, ó, BH, craque do jogo. O Vicente Flá falando, Galo joga no Estádio da América, mano. Tem isso, né? Deixa eu ver aqui, ó. O PH Newton também, a galera tá zoando aqui, porque tem aquele negócio, né? Geralmente, futebol, ele é feito de 11 jogadores de cada lado no campo. Aí o cara, eu tenho estádio, vai até que o estádio entra em campo e sequer o Atlético tem estádio, né? Tá construindo ainda o seu. Então, esse papo de que tem estádio, que quer zoar que o Flamengo não tem estádio. E a galera também aqui, o Roberto Spock dando um salve pra ele. O Cauã Lira perguntou quanto foi o jogo. 2-0 Mengão, né? 2-0 Mengão. O Jadson Nascimento também colocando o Bruno Henrique como craque. O Vicente Flá dando aqui um salve pra Janete Maria aqui, que tá sempre com a gente, também nas transmissões. O José Carlos falando, Galo construindo outro estádio de outro patamar. Legal, bom pra vocês. E os títulos, né? E o bom, o Nazário, do estádio é que estádio só precisa ter um, né? Porque o Atlético geralmente tem um título, é monotítulo, então estádio você tem umzinho ali, tá garantido, né? Essa história de eu tenho estádio, isso me lembra um vizinho. Eu tive um vizinho aqui que ele chegava, de 6 em 6 meses, ele chegava com um carro novo. Carro bonito, coisa e tal. E aí, uma vez, ele chegou, bateu na minha porta e falou, pô, cara, não tem como, você não tem uma extensão grande, não? Falei, rapaz, eu tenho, pra quê? Não, que, porra, acabou a luz aqui, coisa e tal, eu não sei o que houve, o eletricista, eu não consigo falar com ele, tem como eu pegar um pouquinho da sua luz? Falei, tem. Aí eu liguei na minha casa e passei para a casa dele, né, para ele ligar a televisão, etc. E aí ele foi embora. No outro dia eu vi o cara ligando a luz dele. Resumo da ópera. Ele tinha, de 6 em 6 meses, vinha com outro carro, que eu descobri também que ele não comprava, mas não pagava a conta de luz. Então não adianta o cara ter um carro bonito e não pagar. A mesma coisa, não adianta ter estádio e não ter título. Aí o Galo tem um títulozinho só, né? No Nacional. Aí, pô, não, Flamengo não tem estádio, coisa e tal. Então, querido, o Maracanã é a casa do Flamengo. Não foi construído pelo Flamengo, né? Não é somente do Flamengo. Mas, assim, se a gente olhar o histórico, não precisa falar mais alguma coisa, não, né? Tá bom? Tá de bom tamanho ou vai contar os campeonatos que tem mineiro, com queijo, com pinga? Acho que não precisa, né? Porque esse papo de, não, eu tenho estádio. Pô, beleza. E aí? Você tem estádio? E aí? O Vasco também tem estádio, mas está na segunda divisão e é ruim de subir para a primeira esse ano, hein? E o brabo também é que geralmente tem clubes aí que criam estádios para poder quebrar depois. O Cláudio Cruz falando dos atleticanos, estão falando que o Atlético Mineiro está jogando o mesmo futebol do Flamengo de 2019. Você concorda, Túlio? Concordo. O Flamengo de 2019 do Abel Braga, tá igualzinho. Bilu Teteia aqui zoando, né? Mal tem torcida. É isso, né? O The Lions of Perux, em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. Botou Renate é fera brabíssima. Lembrando a galera aqui para deixar o like também. O José Carlos comentando, nosso Mengão malvadão vai chegar logo nas primeiras colocações e só continuar nessa mesma pegada. Bora ser campeão. O Claudenor falou, em um jogo que tem Bruno Viana, eu consegui ser o pior em campo, pois é, o Pedro conseguiu. A zaga, Nazário, e lógico, a gente entra, é sempre bom a gente ressaltar a qualidade da equipe adversária, e não só isso, mas o Sport, a gente viu aqui, teve 4 finalizações, o Sport não conseguiu criar muito, falta qualidade, lógico, ao elenco do Sport, mas a zaga, de certa forma, porque assim, a gente fala muito também, mas o Bruno Viana falhou com times pequenos, né? Times talvez aí até inferiores ao próprio Sport, né? Vai lembrar daquela atuação contra o União La Calera, que era a baba do grupo na Libertadores, e hoje ele não entregou, fez uma partida segura, assim como o Léo Pereira. A gente vai precisar também acompanhar, ver como é que vai ser a evolução do Gustavo Henrique, porque né, ele teve um problema estomacal e tal, aquela coisa toda. Tem que aguardar como é que ele se ele vai retornar para a próxima partida, né, na quarta-feira, pela Libertadores.
uma coisa que preocupa, e aí você ter uma outra zaga, né, ter que colocar de novo a zaga reserva, né, que é o Léo Pereira e o Bruno Viana, mas hoje eu acho que foi tranquilo, acho que não tem que reclamar assim, mesmo tendo o Pedro não jogando bem, e dizer assim, o Bruno Viana na zaga foi bem, o Pedro acho que até fez uma partida, vamos dizer assim, razoável, e não conseguiu fazer o gol, talvez não conseguiu se destacar, mas primeiramente falando, voltando a falar do Bruno Viana e Léo Pereira, acho que foi bom, né? O termômetro da defesa, né, da nossa defesa, é o ataque do adversário, né? Quando a gente tem um ataque que dá muito trabalho e tal, aí é que a gente consegue avaliar melhor a nossa defesa. Isso também que você falou é uma verdade. Às vezes, em jogos fáceis, o Bruno Viana acabou dando mole, Léo Pereira já deu mole, Gustavo Henrique acabou dando mole. Hoje a gente viu até uma atuação tranquila, né? Muito embora o ataque adversário não ofereceu nenhum perigo, mas teve um lance que me chamou a atenção, até o Léo Pereira, que tomou a bola dando um carrinho sem fazer falta, limpo na jogada, tranquilo, e aquilo ali acaba ajudando com que o jogador vá tomando mais confiança, né? Vá adquirindo mais confiança dentro de campo e não oscile, né? Porque o que mais pega para um jogador da qualidade de Gustavo Henrique, de Léo Pereira, de Bruno Viana é a insegurança. O fator psicológico é muito importante. Tem muita gente que não leva muito isso em consideração, mas dentro de campo, o cara com muito medo de errar, com com um certo pânico de repente incorrer no erro, acaba vacilando num lance muito, muito simples, né? Então, quando você joga com confiança e tal, é a mesma coisa. Quando você olha, por exemplo, o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio vai soberano na jogada, porque ele vai bem, ele vai tranquilo, ele vai estruturado, ele vai sabendo que vai matar a jogada. Na técnica, ele usa como último recurso, às vezes, a falta, quando ele vê que a bola está perdida. Mas é um cara que tem um time da bola, né? Ele está bem, está tranquilo. Muito difícil, claro que acontece, mas é muito difícil a gente ver o Rodrigo Caio jogar mal. Já ocorreu o jogo dele não ir bem? Já. Mas, você pensa assim, qual foi o jogo que o Rodrigo Caio não foi bem? Você vai lembrar de um ou dois. Agora, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Bruno Viana, a gente lembra de vários. Mas eu acho que o que mais pega são jogadores de qualidade, são jogadores que têm boa técnica, mas acho que o que mais pega é a parte psicológica e acaba deixando com que os jogadores fiquem inseguros. E isso, principalmente na linha defensiva, é muito complicado, né? Outro detalhe também, Poeta, é que nós, para domingo que vem, no dia 22 contra o Ceará, não teremos Bruno Henrique, né? Tomou o 3º cartão amarelo. Arão também. Bruno Henrique e Arão, é verdade. Os dois fora do próximo jogo, que a gente deve contar aí com o retorno do Gabigol e do Diego também, né? Provavelmente a gente já vai ter uma equipe, vamos dizer assim, menos desfalcada, e a gente não sabe também como é que o Renato deve armar essa equipe. Lembrando que a gente no meio de semana tem o jogo de volta, né? O segundo jogo das quartas de final da Libertadores. O Flamengo contra o Olímpia, o Flamengo venceu a primeira partida por 4-1, tem uma vantagem enorme, né? Mas é aquilo, a gente sabe que lembrando 2008, fica sempre a lição, a gente tem que, esses momentos de dificuldade, a gente tirar as lições, e também das derrotas históricas, que foi aquela para a América do México. O Flamengo tinha vencido no México por 4-2 e acabou perdendo de 3-0 em casa. Não quero nem comparar aqui a qualidade desse Olímpia. Eu acho que é um dos piores Olímpias aí dos últimos anos, né? O Olímpia que né, tricampeão da Libertadores, um time que já chegou na final, inclusive a final contra o Atlético, que tem um título também da Libertadores, não podem, né, pegar 2 taças e fazer aquele brinde. É um time que sempre chegou muito forte, agora tem um time mais fraco, mas a gente não pode dar mole pro azar. Mesma coisa no Campeonato Brasileiro. A gente tem um jogo contra o Ceará, mas a gente não vai poder contar com o Bruno Henrique e com o Arão, e aí tem que ver a solução que o Renato Gaúcho vai dar, mesmo com as voltas aí, provavelmente deve ter Diego, a gente deve ter Gabigol também, retornando para a equipe.